Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo mais uma vez ao Saúde em Evidência na tela da TV Nova. Para nós é um prazer sempre esse encontro todo sábado a partir das 8 horas da manhã aqui no canal 22.1. Eu sempre começo lembrando que você tem várias opções para acompanhar o nosso programa aqui na tela da TV Nova e também nas redes sociais, acessando Facebook, YouTube e também o Instagram da TV LW. E o nosso site que é o www.tvlw.tv.br. Além da reprise, que é toda quinta no canal N2 Educação, a partir das 8 horas da noite. Conosco, Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Hoje, nós vamos ter dois convidados e o primeiro é o João Serafim, que é diretor da Vigilância em Saúde aqui do município de Arco Verde, é o nosso entrevistado para falar sobre a Covid e o aumento dos casos. João, seja bem-vindo ao nosso programa. Obrigado. Olá, Tiago. Olá a todos. É mais uma satisfação estar aqui com vocês, tá bom? E sempre estou à disposição, Tiago. Obrigado, João. Obrigado a você que está nos acompanhando. E vamos juntos assistir o VT que traz o tema do programa de hoje. Vamos lá. Nesta semana, Pernambuco ultrapassou a marca de 700 mil casos de Covid e registrou o terceiro maior número de confirmações diárias na pandemia, além do recorde de casos num só dia desde o início da contaminação. Números que refletem a alta das notificações e evidenciam o trabalho cada vez mais intenso na realização das testagens e na fiscalização das medidas sanitárias adotadas contra a Covid. O aumento da contaminação fez com que mais que dobrassem as buscas pelos testes rápidos em todo o estado e ocasionou a obrigatoriedade do comprovante vacinal para acesso a órgãos públicos e comércio em muitos municípios pernambucanos. Hoje, no Saúde em Evidência, vamos conhecer o trabalho de fiscalização das equipes de vigilância e os protocolos de testagem e notificação dos casos de Covid-19. Vigilância e testagem em meio ao aumento nos números e casos de Covid é o tema do programa Saúde em Evidência de hoje. Bem, João, mais uma vez, obrigado pela tua presença aqui conosco. Nesse VT que a gente viu, é bem claro esse aumento de casos que a gente teve, né? Eu queria que você comentasse a respeito dessa fase que a gente está vivendo, em que explodiram novamente os casos de Covid. Como é que está sendo para você, que coordena a vigilância, notificar e fiscalizar essa situação? Bem, Tiago, estamos vivendo um momento muito desafiador novamente, não é? Como você bem falou, esse grande aumento no número de casos, tá bom? A procura por testagens também está grande, a população está procurando, tá bom? Mas está sendo muito desafiador para a gente, enquanto vigilância, tá certo? Porque as pessoas, ainda tem muitas pessoas que não procuraram as vacinas. Nós temos um grande número de pessoas vacinadas já no nosso município, mas ainda falta para a gente fechar esse ciclo, tá certo? Nessas faixas etárias de segunda e reforço. Com relação ao trabalho que vocês desenvolvem, João, especificamente para quem está nos assistindo, o que é que faz a vigilância em um município? A gente está falando aí para o estado todo, vários municípios pernambucanos. Quer que você explique para quem está nos assistindo qual o trabalho que é desempenhado pela vigilância? Tiago, o trabalho da vigilância é bem complexo, tá certo? E uma gama muito grande de trabalho. Por exemplo, como o nome se diz, vigilância em saúde, não é? Esses agravos quando aparece uma pandemia, uma epidemia, tá certo? A dengue também, que é um risco grande para a gente, tá bom? E nós estamos chegando num período de chuva, com calor, isso tudo favorece, tá certo? Nós vamos precisar trabalhar em relação a todas as doenças, muitas vezes as doenças negligenciadas, hanseníase, tuberculose, tá entendendo? Então é um trabalho muito amplo. E também a parte da Visa, né, que a vigilância faz também isso com os alvará de licenciamento, de licença para esses órgãos, para esses estabelecimentos de saúde. Aí vamos abrir aí um grande leque, né, em relação aos comércios, comércios em geral, como bares, restaurantes, tá certo? Então tem todos esse leque de ações, de atividades que a vigilância desenvolve, tá certo? E lá nós temos também, como eu falei em relação à dengue, nós temos os agentes de campo que todos os dias estão nas casas. Até eu peço à população que nos ajude nesse momento difícil,
Muitas vezes, se você tem algum parente, algum que está com Covid, está testado, está positivo, na hora que o agente chegar à sua casa, já converse com ele, fale para ele, né? Olha, aqui em casa nós estamos positivos, ele está tomando todos os cuidados, mas vai redobrar também esses cuidados na hora dessa intervenção junto à casa desse morador, tá certo, Tiago? Então, eu peço até à população que nos ajude também em relação a isso também, tá certo? Aí, quando eu receber esses nossos agentes. Ô, João, é um desafio, né? Porque além da pandemia, da Covid, vocês têm muitas outras coisas para também fiscalizar, né? Você tocou nesse assunto da dengue, das arboviroses, essas doenças continuam, né? Continua, Tiago, continua, não é? Doenças respiratórias também, que tem um grande número, né? As arboviroses que estão aí, a dengue, a zika, a chikungunya. Graças a Deus, no nosso município está controlado, mas nós não podemos baixar a guarda, tá certo? Nossos agentes, hoje nós temos um número completo de agentes de endemias, tá bom? Então, dá para eles fazerem essas visitas, estão fazendo com uma grande qualidade também, tá certo? E os insumos também nós estamos recebendo esses repasses mensalmente. O que seriam esses insumos para quem está nos assistindo? Os larvicida, né? O larvicida, que o larvicida, na verdade, muitas vezes quando a gente chega na casa das pessoas, eles acham que se não tratar, não é? Se não colocar o larvicida na água, essa visita não é válida. Tem muitas pessoas que ainda acham assim, mas eu quero também frisar que o larvicida ele vai ser o último caso, tá certo? É necessário, sim, para controle, mas o primeiro são aqueles velhos cuidados, não deixar a água parada, as caixas d'água sempre bem fechadas, tá certo? Não deixar água parada, garrafas, pneus, tudo que possa acumular água. E como eu falei, no início agora que está chegando o período de chuvas, não é? Ter esse cuidado redobrado. Tudo que possa empoçar água, manter esses cuidados e sempre emborcados, né? Como a gente fala, para não ficar acumulando água parada. Ô, João, com relação a essa alta de casos, voltando um pouco a esse momento que a gente está vivendo, muita gente contaminada, né? Muita gente testando positivo e também tem sido desafiador para equipes, né? Como é que está para você também chefiar esse pessoal? Porque tem muita gente também afastada por conta dessa contaminação, né? Tiago, lá no departamento, nos últimos dias, todos os dias um agente, um trabalhador interno está sendo acometido, testado e testando positivo. Então está muito grande essa contaminação. Essa é característica dessa nova variante da Omicron, né? Ela tem uma capacidade, digamos assim, falando bem claro para todos entenderem, uma capacidade muito grande de contaminação, de contaminar as pessoas, não é? E, Tiago, nós tínhamos dado aquela velha relaxada. A verdade é essa. Muitas pessoas já estavam andando sem máscara, até hoje, com esse grande número de casos, mas as pessoas ainda continuam, tem algumas pessoas que continuam andando, às vezes a gente faz fiscalização, recebe denúncias de comércio, de pessoas que estão até às vezes trabalhando sem máscara, tá certo? Então, todas as denúncias nós vamos averiguar, vamos lá e orientar também. Como é que é essa questão, João? Você tocou no assunto aí, já vou aproveitar o gancho para fazer essa pergunta. Como é que funciona essa questão da orientação e da fiscalização? É através de denúncia mesmo? O pessoal liga, ou vocês ficam sabendo de alguma forma e as equipes? Como é que funciona esse processo até chegar na notificação, até chegar no extremo do fechamento do estabelecimento? Tiago, essas denúncias nós recebemos através da ouvidoria do município, tá certo? E também a pessoa pode ir lá na vigilância e fazer essa denúncia pessoalmente, certo? A partir da denúncia, nós vamos averiguar, ver a veracidade dessa denúncia e orientar. E os próximos passos será, no caso, em último caso, a interdição, tá certo? Vamos dar um prazo, dar um prazo para se adequar, dependendo do que for essa denúncia, tá certo? Mas nós temos os agentes que vão até esses estabelecimentos, confirmar a denúncia. Também essa denúncia pode ser de uma casa, um morador que, por exemplo, está acumulando lixo em casa, tá entendendo? Não está tendo esses devidos cuidados com animais, tá certo? Então, tudo isso nós vamos lá averiguar e tomar as medidas cabíveis. Tem a questão também de residência, né? Abandonada, casa, piscina, né? Água parada, aquela questão das arboviroses, né? Muita denúncia chega também nesse sentido? Chega sim, Tiago. Sempre nós temos denúncias de casas, até às vezes o próprio vizinho denuncia
que a caixa está mal tampada. Por exemplo, uma caixa d'água, se você tampa ela, para você estar achando que está tampada, telhas brasilite, por exemplo, mas para o mosquito não tem eficácia nenhuma, tá certo? Então a caixa, se ela não tiver aquela tampa que vede por completo, coloca uma lona, tá certo? Primeiro, uma tela, mas ela precisa ter uma vedação que realmente o mosquito não consiga chegar até essa água. Ô, João, uma coisa que a gente aprendeu muito a ver nessa pandemia foi essa questão dos decretos, né? Desde o começo e com a proliferação cada vez maior dos casos, a gente foi acompanhando decreto municipal, decreto estadual, e através desses decretos, as restrições, com questão de quantidade de pessoas em estabelecimentos, distanciamento, marcação. A vigilância trabalha nesse sentido, né? Como é que foi essa parte dos decretos? Porque estava mudando muito sempre, né? E constantemente. Tinha o decreto municipal, o decreto estadual. Como é que foi para acompanhar isso? Sim, Tiago, é importante frisar essa questão. E muitas vezes quando recebemos uma denúncia, nós vamos lá para que o decreto, a lei tem que ser cumprida, né? Isso é em todos os sentidos. E os decretos ele vem para regulamentar, para nos ajudar e dar esse auxílio, tá certo? Hoje nós estamos trabalhando em cima do decreto estadual, tá bom? Todo e qualquer município ele pode restringir mais, mas ele não pode ser mais brando do que o decreto estadual, não é? Então, hoje em vigência do município está o último decreto estadual. Tomando todas as precauções, bares, restaurante, antes de quando esse novo decreto entrou em vigor, antes de ir lá para punir, nós fizemos questão dessas equipes passar lá, orientar, tá certo? Deixar à disposição o número do decreto para que a pessoa possa lá pesquisar. Sempre teve uma campanha educativa, né? Antes, né, João? Sempre, Tiago. A educação, né, em si, essas orientações, ela é necessária, porque eu não posso... Nós temos que buscar, né? Por exemplo, o governo lançou o decreto, ele não vai chegar na minha casa e entregar esse decreto na minha mão, mas ele está lá orientando e nós temos que nos adequar a ele, tá certo? Com relação ainda a essa questão dos casos e dessa alta, vocês também agem nas notificações dos casos, João? Como é que é esse trabalho do registro dos casos de Covid? Sim, Tiago. Diariamente, nós temos o nosso boletim, tá certo? Onde é informado o número de casos, tá certo? Todos os casos positivos, quantos foram testados, quantos casos positivos deu no dia, tá certo? Para fazer esse levantamento e também ter um acompanhamento. Isso tem um gráfico, né, João, que vocês acompanham, isso é lançado a nível estadual também, e como é que é esse contato do município com o estado e posteriormente com o órgão máximo que é o Ministério da Saúde? Sim, o estado de Pernambuco, né, nós vamos ter as regionais de saúde, que popularmente falando são as GERES, que é a Gerência de Saúde, né, tá certo? A nossa, aqui nós temos um grande apoio, que é a nossa GERES, ela é no nosso município, tá bom? A sede é aqui no município, isso nos favorece, graças a Deus, a gestão também nos dá um grande suporte, tá certo? Então, tudo o que nós vamos fazendo é repassado para o Estado, para a SES, e depois para a GERES, né? E vai para a SES, para a Secretaria Estadual e Ministério da Saúde. Nós vamos para o nosso primeiro intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com
com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Agradeço sempre a cada volta o carinho da sua audiência e lembre das opções que você tem para acompanhar o nosso programa, acessando o Facebook, YouTube e o Instagram da TVLW, também o nosso site, que é o www.tvlw.tv.br, e a reprise, que é toda quinta no canal N2 Educação, a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, líder empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo Saúde em Evidência para você, nestes primeiros blocos, recebendo o João Serafim, que é diretor da Vigilância em Saúde aqui do município de Arco Verde. Ô João, a gente encerrou o último bloco falando a respeito dos boletins, né? Eu queria que você falasse também como é que funciona essa questão dos casos positivos, confirmados, descartados, porque isso é comum, né? Desde o início da pandemia, todos os municípios têm divulgado esses boletins e a população sempre fica ansiosa, né, para acompanhar e para ficar por dentro do que está acontecendo com relação à Covid. E do começo do ano para cá, a gente viu essa explosão de casos, né? A gente passou um tempão aí sossegado, com praticamente muitos dias sem novos casos registrados e UTIs também vazias, mas de uma hora para outra esse boom e como a gente viu no VT inicial, recordes de casos confirmados, né? Como é que foi para vocês também confirmarem esses dados e analisarem isso? Tiago, como você falou no início do ano, digamos que enquanto saúde, enquanto ciência, a gente não é pego de surpresa. A gente já sabe que mais ou menos o que vem a acontecer, não é? Então já tinha essa ideia quando foi os primeiros casos dessa nova variante surgiu, nós já começamos a perceber que o alto índice de pessoas contaminadas, não é? Então já percebíamos que ia chegar, não é? Como foi no início da pandemia, só não sabíamos o dia, não é? Que os primeiros casos iriam chegar ao nosso país, ao nosso estado e futuramente o nosso município. No início da pandemia, Tiago, a gente meio que dava mais para se precaver do início, fizemos todo aquele trabalho das barreiras, orientando a população em geral, tá certo? Quando ela se tornou a pandemia, ela se tornou uma contaminação já desenfreada, digamos assim, vários casos, várias pessoas vindo a adoecer, não é? Então aí já toma outras medidas que precisam ser tomadas. A população, né? Quando a gente fala população, muitas vezes é como se quiséssemos colocar a culpa na população, nas pessoas em geral. E não é isso. Mas, diante de um quadro desse, não tem como não trabalhar junto com as pessoas. Por isso que a gente precisa estar sempre orientando e precisa que as pessoas acreditem na ciência. Não é, Tiago? Nas vacinas, tá bom? Porque essa variante, nós temos já uma coisa muito grande. No início da pandemia nós não tínhamos. Hoje nós já temos a questão das vacinas. Uma boa resposta das vacinas. Quero até falar para ti o seguinte, que hoje os estudos estão mostrando que 90% dos casos de internações, de óbitos, são pessoas não vacinadas. Um dado bem interessante para a gente, que no nosso município, o óbito foi no dia 13 de outubro, tá certo? De 2021. Temos esse grande número de casos, grande número de pessoas contaminadas, tá certo? De casos positivos, mas, graças a Deus, até o momento nós estamos sem casos confirmados de óbito. Graças a Deus, né, João? Foi uma queda significativa mesmo desse número de óbitos e isso é muito bom. Com relação ainda a essa questão dos casos e das notificações, eu queria que você falasse a respeito das medidas. Como é que vocês chegam o momento em implantar esses decretos? Por exemplo, quando vem a questão da determinação do distanciamento dentro da loja, para manter essa distância, quando vem a questão do álcool na entrada da loja, quando vem a obrigatoriedade do cartão vacinal, como é que chega isso para vocês e como é que vocês executam essa fiscalização? A partir do decreto, quando o governo do estado lança o decreto, se nós vamos seguir, como estamos seguindo o decreto do governo estadual, mandado para a gente, né? Para a gente, que eu digo assim, para a população em geral do estado, e nós vamos lá para que se cumpra, não é?
o distanciamento, o uso da máscara. No início da pandemia, nós vimos lá que era muito, como estava buscando ainda esses novos casos e já intensificar esse bloqueio ou essa notificação mais precoce possível, utilizávamos a questão do termômetro. Hoje, ninguém mais vê o termômetro, né? Mas isso tem sentido. Por quê? Porque já é uma contaminação ali que está acontecendo já no nosso município. Então, não precisa mais, porque e também nessa variante, a febre não está sendo um dos principais sintomas. Hoje a gente percebe muito quando a pessoa não está assintomática, mas percebe também a questão do dor de garganta, né? Sintomas gripais em geral. Tem algumas pessoas até que a gente conversa, está com gripe, e aí, está com gripe, foi fazer o teste, procurou para marcar para fazer o teste, aí muitos dizem, não, mas eu não perdi o paladar, não perdi o olfato, né? Que era anteriormente era a característica principal. Muito característico. Aí muitas pessoas já acham que não, que é uma simples gripe, mas é importante, teve sintoma gripal, teve diarreia, que as pessoas muitas vezes não buscam, não ligam a essa variante, não associa, né? Tá certo? Então é importante também buscar sempre a testagem. Como é que foi também essa questão desses sintomas, João? Porque a gente viveu aí a alta dos casos, mas também o surgimento da influenza, né? Da H3N2, com esses novos sintomas aí. Como é que foi para vocês identificar também essas questões e separar e indicar também os casos? Tiago, mais uma vez a importância da testagem, né? Nós só vamos conseguir saber através da testagem. Testando a população, quanto mais pudermos testar, isso é que vai poder nos diferenciar, tá certo? Uma pessoa que é assintomática, a gente tem que saber o seguinte, ela está assintomática, está bem, até eu quero deixar esse alerta também para a população, para todos, você está bem, não está sentindo nenhum sintoma, mas transmite, não é? Então, testou positivo, precisa fazer o isolamento, tá certo? Isso é de praxe. Peço até os empresários para ter essa sensibilidade. Hoje nós estamos com um grande número de pessoas testando positivo, muitos profissionais da saúde também testando positivo, até mais que nas outras ondas, tá certo? Mas é importante que fazer o isolamento. Testou positivo, faz um isolamento, tá certo? Para ir quebrando e não estar transmitindo para mais e mais pessoas. Qual está sendo a recomendação agora, João, com relação a esse isolamento? Quantos dias? O que é que está sendo recomendado de prazo de tempo para que a pessoa fique isolada? E teve uma mudança, né? Ontem nós recebemos essa nova orientação do governo do estado, tá certo? Com sintomas 7 dias, tá certo? 7 dias e testou positivo, os 7 dias mais 24 sem febre. Se não teve febre, está sem sintomas, febre e sintomas em geral, se está sem sintomas, 7 dias, tá certo, Tiago? Se não testou, mas tem sintoma gripal, é importante também fazer um isolamento social, porque aí pode ser a H3N2. Pelos dados que você tem, pelo acompanhamento que você faz com as equipes e também com as conversas a nível regional e estadual, como é que vai ser fevereiro? É a pergunta de todo mundo. Eu acho que fevereiro ainda vai ser um mês um pouquinho difícil, tá certo? Nós ainda esperamos, não saber se esse pico, já atingimos esse pico para começar a ter uma queda, mas é importante que as pessoas tomem todos esses cuidados, não é? A vacinação, graças a Deus, está avançando. Nós abrimos faixa etárias agora para reforço até 30 anos, até chamar a população que está nos acompanhando, procure os serviços de saúde. A Secretaria de Saúde já implantou nas unidades básicas de saúde, até para favorecer essa procura dessas pessoas, para melhor, né, Tiago? Porque as pessoas moram num bairro mais distante, procura o seu posto de saúde para fazer e tomar essa vacina de reforço, tá certo? Ou até, se ainda diante da faixa etária, a segunda dose ou a dose de reforço já. E para as crianças também. Hoje nós já estamos vacinando de 10 a 11 anos, tá certo? E com comorbidade também. Ô, João, como é que vai ser esse fevereiro aí? Porque tem carnaval, né? Tem muita gente preocupada também com essas festas clandestinas que podem acontecer ou não, essas aglomerações. A gente já está vendo alguns ensaios aí de gente que infelizmente não respeita essa questão. Alguma orientação específica do governo do estado para os municípios, para primeiro orientar e depois fiscalizar esses possíveis eventos? Tiago, o governo do estado, o decreto em vigor,
os eventos estão podendo acontecer diante de todos aqueles cuidados, né? É um evento grande, por exemplo, pode até 3.000 pessoas, mas e aí, empresário? Você que vai fazer essa festa, você vai ter que realmente como cumprir o decreto, né? Porque as pessoas às vezes falam, o governo do estado abriu para 3.000 pessoas, mas são pessoas vacinadas. Todos os critérios para participar. Pessoas que precisam estar testadas, a equipe da produção ali, que vai trabalhar, precisa também estar vacinado, tá certo, Thiago? Então tem todas essas questões. E nós pedimos mais uma vez, a pandemia vai passar, vamos ter um pouquinho mais de paciência, tá certo? Evitar sempre aglomerações, não é? Porque é necessário para a gente. Nós podemos perceber que com essa variante, o número de internações tem sempre um fluxo, não é? Hoje, por exemplo, nós estamos com 80% dos leitos ocupados. Amanhã já diminui, tá entendendo, Tiago? Então, porque a grande maioria são sintomas leves, né? Quando precisa de internação, mas essa pessoa também se recupera, graças a Deus, mais rapidamente. Aqui também a gente tem uma característica que é uma cidade regional, né, João? E recebe muitos pacientes de fora, o hospital regional, né? Esse acompanhamento também é feito pela vigilância desses pacientes que chegam no hospital, ou isso fica a cargo do hospital só? Não, no nosso boletim, Tiago, todos os dias sai o número de casos, não é? O número de pessoas internadas em UTI, nas UTIs e na enfermaria, e lá aparece o geral, aquele número que aparece lá, está 90%, mas aí tem lá embaixo tem quantos são do nosso município, né? Que a nossa retaguarda é o hospital regional. Pulando um pouquinho do assunto de Covid, João, eu queria que você frisasse mais uma vez essa questão das arboviroses. A gente está vivendo um tempo chuvoso aí, para o pessoal ter atenção, né, com essa questão dos reservatórios e da dengue e da chikungunya, que continua, né? Justamente, Tiago. Nós não podemos baixar a guarda, né? Temos que manter todos esses cuidados. É importante, como eu já falei lá no início, abram as portas para os nossos agentes. Eles estão lá para orientar e, quando necessário, fazer o tratamento dessas caixas d'água, desses reservatórios, mas é importante demais que as pessoas também tomem de conta, não é? Tenha todos esses cuidados, não deixe água parada, cuidado com o período chuvoso, tudo e qualquer que possa acumular água parada pode ser um criador do mosquito. Se quem cria animais em casa, cachorro, gato, tem um cuidado redobrado com esses reservatórios, tá certo? Até pássaros também, tá lavando com escova, uma buchazinha ali, para não deixar, porque o mosquito vem, bota os ovos ali nessas paredes desses reservatórios, e depois de um certo tempo ele vai eclodir ali, não é? E vai trazer, levantar muito esses índices, né? Das arboviroses. João, quero agradecer a tua presença aqui conosco, quero deixar o espaço para que você deixe as suas considerações finais. Muito obrigado pela tua participação. Tiago, como eu falei, mais uma vez eu estou à disposição, tá certo? Eu quero chamar a atenção para a questão da volta às aulas, né? As crianças estão voltando às aulas, a grande maioria, tá certo, ainda sem vacina, porque está chegando essa questão das faixas etárias, mas é importante manter todos os cuidados. O município de Arco Verde ele vem tomando essas precauções, a Secretaria de Educação tomou uma medida que eu acho extremamente importante e necessária para o momento, deu uma adiada nesse retorno, né? Isso foi muito importante, porque dá mais uma observada, não é, Tiago? Como é que vai se comportar, tá certo? Então, pessoal, contamos com vocês, contamos com toda a população para manter todos esses cuidados, uso da máscara, distanciamento social é importante e sempre que possível evitem aglomerações, evite sair, tá certo? Quando sair, tomem todos esses cuidados também, tá bom, Tiago? Muito obrigado. Obrigado você, João. Mais um intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde.
o LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Voltamos com Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova. Obrigado. Cada vez a gente agradece o carinho da sua audiência, a cada bloco, a cada volta. Faz questão de agradecer a sua companhia aqui conosco. É todo sábado a partir das 8 da manhã e tem outras opções para você também acompanhar. Eu sempre lembro, Facebook, YouTube e Instagram, você coloca lá TV LW e você acompanha também a nossa programação, o Saúde em Evidência. Tem o nosso site, que é o www.tvlw.tv.br, que tem vários programas disponíveis para você também acompanhar. E a reprise, que é toda quinta, você coloca lá no canal N2 Educação e assiste a partir das 8 horas da noite. Conosco tem o Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Recebendo nesse terceiro bloco a Girlenei Leandro, que é coordenadora do Centro Covid aqui de Arco Verde, participa conosco agora do programa. Gil, seja bem-vinda, muito obrigado pela tua presença. Obrigada pelo convite e quero contribuir, para a nossa comunidade. Coisa boa, obrigado, viu, Gil? Eu queria conversar com você a respeito dos testes, A procura muito grande, A gente está vendo que os casos aumentaram e, consequentemente, a procura da população para testar também aumenta, Justamente, desde o dia 6 de janeiro, a procura vem aumentando e até então só vem crescendo, Então, a gente percebe isso diariamente. Tanto é que a agenda era aberta, a pessoa chegava e fazia logo o teste, porém, a demanda foi tão grande que a gente não conseguiu corresponder e voltou para o agendamento, que passou a ser por telefone ou pelo aplicativo Atende em Casa, que durante esses últimos dias também teve uma procura imensa e a gente também teve problema em relação a isso. Já pensou? Tem uma medida que é para desafogar, mas também aumenta mais também a procura no aplicativo. A gente lembra que a gente acompanhou sempre aqui, você também, o trabalho do pessoal lá, e essa busca intensa era o atendimento normal, aberto, mas por conta da aglomeração, muita gente junta, teve que agendar agora, Justamente, porque como ficava muita gente na parte da espera, aquilo dali também era ruim, era uma forma também de contaminação. Então, o ideal realmente é obedecer os seus horários que estão marcados. Geralmente vai ter cerca de 4 pessoas naquele mesmo horário, então é uma quantidade que dá para corresponder e a gente tenta fazer sempre o melhor, buscar sempre o melhor. E é uma coisa que a gente está vendo no estado todo, Gil? Eu estava vendo que a capital está abrindo novos centros de testagem, para atender a demanda. Justamente, porque com essa nova cepa, além da procura aumentou, como a disseminação dela também é bem maior. Contamina mais rápido. Contamina mais rápido em relação à Delta. Ela contamina até 3 vezes maior, Segundo estudos, 3 vezes mais rápido, a Omicron, transmissibilidade, justamente. Então, isso daí também é uma das causas que vem essa busca ativa crescendo ao longo dos dias. Ô Gil, para você que trabalha diretamente com esse pessoal que está chegando para fazer a testagem, e vai ser o reflexo também de vários municípios que estão acompanhando a gente, qual é a característica desse paciente? Já chega com sintomas? A grande maioria chega com sintomas, a grande maioria. Então, são sintomas comuns, como um pigarro, uma garganta inflamada, às vezes uma tosse, coriza, só sintomas gripais. Então, não tem mais dizer que estava com perda de olfato, paladar, que era características do Covid, da cepa Delta, e essa não. Então, provavelmente tem muitas pessoas que talvez nem vá testar e estejam transmitindo, então é por isso também a questão do isolamento, Tiago. Pois é, tem gente que nem chega aí fazer o teste, fica com sintoma e também
não avisa, né? Não procura se cuidar, né? Justamente. Então, uma das coisas mais importantes é justamente essa, a questão da testagem, porque, além de tudo, em dezembro a gente também teve a questão da influenza, que é H3N2. Então, seus sintomas são bastante parecidos, né? Então, o que vai diferenciar uma ou outra é a questão do COVID. Então, automaticamente, quando a gente pega um paciente que está com sintomas, porém, ele não está positivo para COVID, ele já é considerado como influenza, Tiago. Pois é isso que eu ia te perguntar. Os sintomas são parecidos, então, né? São bastante parecidos. A questão da garganta inflamada, dores nas costas, coriza, uma tosse que não é aquela tosse produtiva, é mais como se fosse um pigarro. Então, são sintomas simples, próximo de uma gripe, então, que só vai se diferenciar realmente com o teste, com o descarte do COVID. Por isso a importância desse teste. Ô, Gil, dentro dessa questão e desses sintomas, quais são os tipos de teste disponíveis e qual é o mais específico para cada caso? Certo. No centro de testagem, a gente dispõe do teste antígeno, que é aquele que a gente faz também com suave, né, através do nariz. Ele sai em torno de 15 minutos. Temos também o PCR, que esse PCR é o que a gente envia para Recife. Essa amostra também é coletada através de um suave nasal e ele demora cerca de 5 a 10 dias úteis para a gente receber esse resultado. Porém, ele é o mais certo, o mais correto é o PCR. Né? Então, tanto é que, às vezes, tem paciente que chega para a gente e a gente fica com aquela dúvida, se é ou se não é. Então, a gente também faz a coleta do PCR. Então, às vezes, tem paciente que vai fazer 2 coletas justamente por conta disso, para não ter perigo de a gente estar liberando uma pessoa que ela esteja positiva para a COVID. Como é que foi aquela questão que muita gente tinha dúvida, Gil, do falso negativo, falso positivo? Como é que era esse diagnóstico e o que acontecia? Bom, é porque a gente também dispõe de um teste, que é o teste de sanguíneo, né? Então, esse teste, ele já tem não é que tem uma qualidade menor, mas assim, ele é inferior à questão do PCR, certo? E as pessoas agora, elas estão vacinadas. Então, provavelmente, o IgG dela, que é um tipo de anticorpo, ele vai positivar. Então, a gente não vai saber dizer se a pessoa teve realmente COVID, se foi pela vacinação. Então, uma das coisas que a gente mais prega é a questão de realmente vir mais cedo para fazer a testagem, certo? A partir de quanto tempo, assim, dos sintomas, a pessoa deve... A partir das primeiras 24 horas já pode fazer o teste. 24 horas já do sintoma, garganta, 24 febre. horas, você percebeu, e até assim, a grande maioria já teve contato com alguém que positivou. Então, observa seus sintomas e com cerca de 24 horas já pode estar agendando seu teste para realizá-lo. Já o PCR, não. O PCR tem que estar com 3 dias de sintomas para poder detectar. Aí, a partir desse momento que a pessoa é testado positivo, qual é a recomendação de vocês? Ir para casa ligeiro, se isolar, como é que funciona? Dependendo da sintomatologia, a gente dispõe de médico, ou então tem a UPA-DIA, a Policlínica, que também está dando um suporte imenso. Quero agradecer também às equipes de lá. E a gente faz essa conversação. Então, se uma pessoa que está com sintoma a mais, além daquele mais comum, né, corriqueiro, a gente encaminha para lá, ou até para o próprio médico que a gente dispõe lá no centro. Depois disso, vai ficar em isolamento, como o João falou. Esse isolamento vai ser por cerca de 7 dias, independente de ter sido COVID ou influenza, então ele está sintomático. A influenza também ela é transmissível, então é importante também esse isolamento. No nosso laudo agora está saindo uma taxa vermelha, justamente para que as pessoas fiquem mais conscientes a respeito disso. Interessante isso. Com relação ainda a essa questão, Gil, quando a pessoa testa positivo e vai para o médico, essa recomendação do médico, esse contato de vocês diretamente com o médico é muito importante, né? Porque o médico é que vai avaliar o que é que deve fazer, qual a medicação deve tomar, a pessoa não deve tomar nada por conta própria, não, né? Justamente. Quanto à questão médica, né, ele passa ali, ele vai avaliar, cada pessoa vai ter uma sintomatologia, alguma queixa diferente, então ele vai passar a medicação de acordo com aquela sintomatologia e vai estar também afastando
e comunicando também quanto à questão dos contatos com a casa, né? Aquele cuidado maior com as pessoas da casa, ver quem é que tem um familiar mais debilitado, alguma coisa do tipo. Nesse aumento de casos, Gil, como é que está sendo a notificação? Quantos casos vocês estão notificando por dia? A gente teve aquele momento de baixa, que foi muito bom, né? A queda significativa, mas aí teve essa explosão. Quantos testes vocês estão fazendo por dia e como é que está essa notificação? Como a gente dividiu os testes para 3 lugares, no caso, o centro de testagem, a UPA-Dia e a Policlínica, a gente está chegando por cerca de 300 testes diariamente, só que esse número já vem aumentando. Essa semana já passou até para 400 a 500 testes por dia. 400 a 500 testes por dia. Justamente, realizados. depende muito do fluxo, tanto que da UPA-Dia, né, quantos eles recebem lá por dia, quanto nosso, que a gente também está aumentando também. Quer dizer que isso já foi descentralizado justamente por conta desse aumento, né? Justamente, a gente não tinha como dar suporte, as pessoas também precisavam de médico, e a Policlínica e a UPA tinham esses médicos, então a gente fez essa parceria da saúde mesmo, e está encaminhando essas pessoas para lá, aqueles sintomáticos. Já aqueles assintomáticos, aqueles contatos positivos, que pode esperar mais um pouco, justamente pela demora do celular, do aplicativo, eles ficam conosco lá no centro de testagem. Pois é, interessante. A pessoa já chega com sintoma na policlínica, na UPA lá mesmo já faz o teste. Justamente, eles passam por uma avaliação médica, o médico avalia a necessidade e lá já coletam, e qualquer coisa também eles reenviam aquela pessoa para a gente para fazer um teste mais específico, mas no final o objetivo é a saúde de todos. Como é que funciona esse contato também com o pessoal do Recife, esse envio de material para lá? A gente viu que no começo da pandemia estava muito agoniado, né? Estava difícil, demorando o resultado para vir. Como é que está hoje? A demora, se a procura aumenta, a demora também aumenta. Os testes estavam saindo em torno de 5 dias úteis, né? Porém, agora com esse aumento, já está também aumentando a quantidade de dias, mas eles estão ainda dentro do prazo, que são 10 dias úteis. E a ideia maior é a questão do isolamento. Então, quando chegar, a pessoa já tem se isolado, já tem feito seus cuidados, só vai ter a certeza que estava ou não com Covid. Quer dizer que a recomendação então continua, né? Continua. Mesmo com essa demora do resultado. Continua de isolamento. O resultado, a indicação é para a pessoa já ficar em isolamento, né? Justamente, continua em isolamento. E aqueles assintomáticos também tem que permanecer em isolamento por 7 dias. Já aquela pessoa que era assintomática, teve um contato com positivo, porém, ele não tem sintoma nenhum, não testou negativo para a Covid, ele vai ficar livre, ele pode sair normalmente. Mas o intervalo, daqui a pouco a gente volta com Saúde e Evidência. Até já. O LW Hotel se encontra de portas abertas. Estamos de volta, aguardando você, cliente, com toda a qualidade e carinho de sempre. Nossa equipe está preparada e seguindo todas as normas e recomendações do Ministério da Saúde. Entrada, recepção, quartos, todos devidamente higienizados com os procedimentos adequados para garantir a você uma estadia tranquila. Neste momento, a sua saúde e segurança são a nossa prioridade. LW Hotel, sinta-se em casa. O mundo pós é ainda mais exigente. Não é para amadores, é para doutores, mestres, especialistas. O mundo pós é dos prós. Você precisa estar pós-preparado. Pós-graduação São Leopoldo Mandique. Aprenda com os profissionais mais reconhecidos do mercado. Transforme o mundo pós. Transforme sua carreira. Pós é na Mandique. Somos uma empresa dinâmica e moderna, com estrutura completa para ajudar a sua empresa a crescer. Conte com nossos serviços e os profissionais qualificados para cada área. A Líder oferece estrutura moderna e funcional com vários segmentos da prestação de serviços: capacitação, contabilidade, digitalização, locação virtual. Estamos localizados na rua Germano Magalhães, 176, no centro de Arco Verde. Voltamos, esse é o Saúde em Evidência para você na tela da TV Nova, esse encontro que é todo sábado a partir das 8 da manhã, e eu faço questão de agradecer a sua companhia conosco e frisar as opções que você tem para acompanhar o programa. Acesse lá Facebook, YouTube e Instagram da TV LW. Tem também o nosso site, que é o www.tvlw.tv.br,
Tem vários programas disponíveis. E a reprise desse programa, que é toda quinta no canal N2 Educação, a partir das 8 horas da noite. Conosco o Grupo LW, Líder Empresarial e Faculdade de Medicina do Sertão, juntos fazendo saúde em evidência para você. Nós temos o VT de participação da Samara Veras, ela é coordenadora da atenção básica aqui do município de Arco Verde e vai falar a respeito dessa procura, dessa demanda alta de pessoas com sintomas nos postos de saúde. Samara, seja bem-vinda ao Saúde em Evidência. Olá, Tiago. Olá a todos que acompanham o Saúde em Evidência. Me chamo Samara, estou na coordenação da atenção básica. Estamos em um momento atípico agora, no aumento de casos de Covid, não só no nosso município, mas em todo o Brasil. E nesse aumento, a gente aumenta também a demanda dos serviços de saúde. Nós da atenção básica, nós colocamos médicos em todas as unidades para também desafogar os outros serviços, como por exemplo a UPA e as policlínicas. Então toda a atenção básica tem médicos. E os vacinadores que estão sendo tão importantes nesse momento de vacinação, eles foram treinados para todas as vacinas que estão entrando agora, né, no nosso calendário de vacina. Então é bem importante que se você que aí está em casa, se você sentir algum sintoma, leve, fique em casa, se isole aqueles que estão com você que também estão com sintomas. Reforço da importância desse cuidado do isolamento social e de cuidados com álcool em gel, o uso da máscara, a lavagem das mãos. Então é bem importante que você tenha esses cuidados e caso você tenha algum sintoma mais grave, nós temos uma rede de atenção à saúde que está pronta para acolher você. Temos os serviços da atenção básica, que tem médicos, enfermeiros, que estão aptos para o tal, e nós temos também a UPA e a policlínica. E aí é importante também que a rede toda ela funcione. Caso haja necessidade, nós temos a vigilância epidemiológica, né, que eles vão no centro de Covid fazer as testagens para a Covid, mas se houver uma real necessidade, então vocês podem procurar e a rede está aqui pronta para que, caso seja necessário, você nos busque, tá certo? Muito obrigada, um abraço. Obrigado, Samara, pela tua participação aqui conosco. É bem isso mesmo, né, Gil? Essa atenção básica, os postos de saúde também são mesmo a porta de entrada. Muitas pessoas se dirigem já com sintoma para essas unidades, né? É o cuidado, né? O primeiro cuidado. E a atenção básica vem se mostrando aí nossa guerreira, né, não só pela Covid, mas por várias outras doenças e enfermidades, né? Tem muita gente que tem dificuldade em saber o que fazer quando tem contato com alguém que testou positivo. Por exemplo, a pessoa testou positivo Certo. e já vai para a unidade de saúde, já vai para o posto, já vai tendo contato com pessoas. Qual é a recomendação que vocês estão dando lá no Centro Covid quando essa pessoa tem contato com alguém que positivou? Pronto, a recomendação é o seguinte. Primeiro, não adianta você ter contato hoje e testar, não adianta. O vírus ele tem um período de incubação que demora cerca de 3 a 5 dias para apresentar alguns sintomas. Então, o ideal é que a pessoa aguarde pelo menos esses 3 dias para que esse exame venha a positivar. Fora isso, não tem necessidade de fazer antes, porque provavelmente essa pessoa vai retornar alguns dias depois com algum sintoma, certo? E o primeiro, no caso, vai estar negativo. O que é que vocês indicam lá para as pessoas que, por exemplo, tem alguém que está positivo em casa? Como é que está sendo essa indicação para o relacionamento em casa? A questão do isolamento, preferencialmente a questão de um quarto, e também separar a questão dos talheres, de prato, higiene pessoal. Então, é um vírus que transmite rapidamente, a gente já viu isso, né? Dessa nova variante, né? Dessa nova variante, né? E, com isso, os cuidados também têm que ser redobrados, né? Também temos que ter cuidado com a questão do cafezinho, Tiago, que é o que eu mais escuto. E por quê? Tomei cafezinho com fulano e ele positivou. Eita! Então, quanto à questão do distanciamento, do cuidado com a máscara, quem vê cara não vê Covid, né? Então, redobrar esses pequenos cuidados. Continuar, como ela falou, a questão do uso de máscara, do gel e da lavagem das mãos. Esses protocolos todos funcionam, né, Gil? É o que mais tem mostrado eficácia. Deixa eu te perguntar outra coisa, Gil, que é com relação à questão das equipes. A gente está vendo que essa alta de casos também está refletindo nas pessoas que estão trabalhando, né? Elas também estão se contaminando. Tem muita gente afastada, né? Como é que está sendo para vocês
coordenarem e trabalharem com o pessoal também que está testando positivo? Como o João falou no início, várias pessoas das equipes, como um todo da saúde, vêm positivando. Então, mais um alerta para esses cuidados, né? Tanto na questão como da coleta, na questão do contato, que eu já de antemão lhe afirmo que tem muitas pessoas que a gente tem o maior cuidado no trabalho e em casa, com os amigos a gente relaxa. Então, geralmente, a maioria desses positivos, pelo menos os nossos, foi por conta disso. A gente tem um cuidado no trabalho, mas em casa tem sempre algum caso positivo e a gente termina se contaminando. Então, ter a população também ter um pouco de carinho a esses profissionais que são tão batalhadores, que lutam tanto para a saúde da população, né, que muitas vezes escutam tanto e somos até portas de depoimentos, né? Quanto sofrimento a gente viu, por quantas lágrimas a gente acompanhou e derramou juntos, né? Pela aquela pessoa, por uma perda, por um doente. Realmente a gente já tem vivido aí dias difíceis, né, com relação a essa pandemia. Eu queria que você falasse também a respeito disso, porque eu lembro que algumas matérias a gente fez aqui, e isso é reflexo também em vários municípios, que eu tenho certeza que também acontece, de pessoas que muitas vezes testam positivo, fazem os testes, mas continuam andando da rua, né, continuam fazendo as coisas que faziam anteriormente, sem tomar as medidas necessárias, sem se isolar. Isso também é triste, né? Justamente, e é crime também. Então, aquela pessoa que testou positivo, que está consciente que está positivo e está circulando, isso é um crime. Então, o ideal é se isolar e se afastar. Aproveitei essa questão do crime que você tocou no assunto, porque tem leis específicas aí que foram determinadas para conter isso, né? Tem sim. E uma das portas de denúncia é a questão da vigilância sanitária, a ouvidoria também, né? Existe um 0800 para caso a pessoa queira fazer essa denúncia. E o ideal é que as pessoas tenham consciência que você está com Covid e que, para que a gente mantenha a diária, mantenha os dias mais limpos, o ideal é que retire realmente essas pessoas que tenham Covid. Conter essa contaminação, né, essa disseminação, justamente, até porque justamente essa questão da variante ela é mais transmissível, né? Poder de transmissão maior. Correto. Então, qualquer sintoma gripal, não falo não só de Covid, mas qualquer sintoma gripal, o ideal é se afastar. Hoje a gente vai falar também a respeito do momento lá que vocês estão passando no Centro Covid com relação à mudança de horários, né? Está tendo uma readequação para justamente atender a demanda, né? Como é que está sendo? Como a procura está muito grande, a gente já dobrou e agora vai redobrar. A gente vai atingir cerca de 300 pessoas diariamente. E para isso acontecer, a gente também tem que aumentar tanto o quantitativo, né, de funcionários, como a questão do horário. Então, a gente irá iniciar às 7 horas da manhã na segunda-feira, né? E até às 5 da tarde. Antes fechava para o almoço, não vai fechar mais? Agora não fecha mais. Com relação aos insumos, como é que está sendo essa manutenção de testes? O governo do estado está mandando, está chegando certinho, está tendo sempre? Por enquanto, na verdade, foi quase todo mundo pego de surpresa por esse aumento tão cedo, né? Então, está vindo do Recife, a gente tem o Teste-PE que estava funcionando já aqui no município. O município também está dispondo de testes, né, que está chegando agora. Então, pelo menos quanto à questão de testagem, a gente está tentando dar conta do recado. Você falou aí do Teste-PE, eu queria que você comentasse a respeito disso. Foram ações específicas que aconteceram, né, de testagem em massa? Foram ações específicas e ainda bem que ele veio, que a gente tinha teste suficiente para os primeiros, aquela primeira remessa de pessoas a serem testadas. Então, a gente testou comércio, testou indústria, a gente fez testagem em pessoas de hotéis, então foram vários públicos que a gente não tinha ainda atendido, né? Tanto também a algumas pessoas de zona rural. Legal. Como é que foi essa questão da testagem? Atingiu muita gente? Teve muito caso positivo? Como é que foi o resultado? Teve uma boa aceitação. Como foi também em dezembro, não existia... calmo, né? Justamente. Então, a grande maioria eram negativos, porém a gente também encontrou alguns casos que também fez o isolamento. E aí a gente teve esse boom. O que é que se credencia essa questão? Foi as festas de fim de ano mesmo? Muita gente abusou? Rapaz, pela lógica da coisa, né? 6 dias depois do ano novo, a gente começou com esse aumento, teve esse aumento, né?
coincidiu com a questão da nova cepa. Segundo o nosso ministro, né, da Saúde, o boom vai vir agora. Pois é, rapaz, eu ia perguntar justamente a você também. Se eu perguntei ao João com relação a fevereiro, a preocupação da vigilância, para você lá no centro de testagem, você que coordena, como é que está aí os dados, vocês analisando, como é que a expectativa para esse mês de fevereiro? Em relação à procura, a procura só aumenta a cada dia. Tanto é que a gente viu a necessidade de aumentar essa testagem, né? Não só aqui em Arco Verde, como a gente faz parte de uma regional, e essa regional também faz parte de um grupo maior que vem aumentando esses números e vem na necessidade de apoio, de acolher as pessoas em relação ao Covid. Gil, tem a questão também dos horários, a gente já falou, e do contato, né? Como é que as pessoas aqui da nossa cidade podem fazer o agendamento lá no centro Covid para fazer esse teste? Você já falou, assim que tem um sintoma tem que fazer. E como é que está a questão dos contatos? Teve mudança de telefone? Quanto ao telefone, a gente teve um problema desde sexta-feira quanto à questão do telefone e está fazendo uma mudança nesse telefone. Vai passar para outro número que eu vou dispor agora para vocês. O Atende em Casa está funcionando, o aplicativo, e brevemente a gente vai ter outras formas também de agendar, como também a questão das meninas da atenção básica. Vão estar podendo colocar, enviar encaminhamentos, né? Quem já tiver com seu encaminhamento médico, é só ir para aquela janelinha e fazer sua marcação. Talvez não tenha presencial, porque vai depender daquele número de testes que eu te falei por dia, mas aí ao menos vai ficar agendado. Pois é, muita gente nos assistindo aí em vários municípios. Como é que funciona essa questão do aplicativo? Você tocou no assunto. O pessoal vai na loja do aplicativo, baixa. Explica para quem está assistindo e não sabe ainda como é o nome do aplicativo e como é que faz. O nome do aplicativo, ele é Atende em Casa, do governo federal. Ele não funciona só para Arco Verde. Então, ele é do estado todo. Você baixa esse aplicativo, faz o seu cadastro, ele pede alguns dados, depois recebe uma ligação ou através de mensagem e alguém vai lhe acompanhar. No geral, é um médico ou um assistente social que você vai contar a sua necessidade e ele vai ver e lhe orientar a melhor forma possível. É como se fosse, então, uma consulta virtual. Correto. O pessoal que está lá passa as informações com relação ao quê? O sintoma que está sentindo, é isso? Correto. E você vai relatar tudo que você está sentindo, desde quando, e ele vai ver para onde lhe encaminhar. Então, aqui em Arco Verde, o encaminhamento é para o centro de testagem COVID. Então, diariamente, a gente tem uma disponibilidade para eles de 100 vagas. E está sendo preenchida? Está correspondendo, gente, né? E o problema maior é porque o aplicativo, ele é, como eu falei, do Estado. Então, são várias pessoas ao mesmo tempo. Então, você vai ficar em aguarde. E, de acordo com aquele aguarde, vai chegar seu número e sua vez. Aí ele lhe encaminha de acordo com a cidade que você falar. Quer dizer, cada município já tem o local certo que o profissional indica o paciente para ir receber o tratamento. Correto, correto. Cada município vai ter seu local lá que eles dispõem, né? Antes disso, a gente responde um questionário no estado, dizendo quais são os locais e eles ficam dispondo para aquele local. Muito bom, muito interessante isso. Com relação ainda aos testes, Gil, eu queria que você falasse sobre a característica dessas pessoas. No começo a gente estava vendo que muitas pessoas estavam em faixas etárias específicas procurando, mas como é que está hoje? O que é que vocês têm acompanhado com relação à faixa etária das pessoas que chegam lá para fazer os testes? São muitas pessoas de várias idades? Essa semana sim, porém, nas primeiras eram mais jovens. Uma das coisas que a gente levantou essa semana a bandeira foi justamente quanto à questão de idosos, que a gente não tinha procura de idosos. Porém, essa semana já mais algumas pessoas positivaram acima de 75 anos. Pois é, redobrar as atenções, então, e todo o cuidado necessário, né? E lhe dizer que a importância da vacinação, né? O quanto é importante a vacinação, porque as pessoas estão vacinadas e tem que buscar essa terceira dose. Lembrar que se você tomou uma dose apenas, você não está imune, você não está completamente vacinado, né? E precisa completar o esquema, né? Fazer esse apelo, né? Ô Gil, eu quero agradecer a tua presença aqui conosco, tá? Quero deixar o espaço para você ficar à vontade para deixar as tuas considerações finais. Eu que agradeço o carinho, o apoio de vocês que têm dado nessa luta, né? Que a gente está sempre junto e estou à disposição.
Obrigado, Gil. Quero agradecer a você também o carinho da sua audiência, agradecer a nossa equipe, o Arney Silva nas câmeras, na técnica da Visordem, na direção-geral Lídio Maciel. Para você, um excelente restante de semana, até a próxima, se Deus assim nos permitir.